Olá, como vai? Eu sou o professor Will. Vamos trabalhar o tópico Noções de Cidadania. Essa parte no edital, ela nada mais é que uma parte especial do direito constitucional, onde as bancas examinadoras, elas trazem a dimensão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí veja, o assunto é simples, o assunto não é complexo e, lógico, todo o assunto tem fundamento na nossa Constituição. Então, o que facilitará a tua vida. Quantidade de questões na prova acerca desse tema. Você tem, dependendo do edital, uma questão, duas questões, quando muito. Tá certo? Então, você tem que observar exatamente esse preceito. É uma disciplina que prestou atenção nas aulas, resolveu as questões, você com tranquilidade consegue resolver as questões no dia da tua avaliação. Tá certo? Beleza? Quando o tema é cidadania, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é exatamente o quê? O conceito de cidadania. E quando falamos em conceito de cidadania, o conceito ele vem da onde? Vem do latim. Latim, cidade. Significa o quê? Uma disposição normatizadora onde você simplesmente vai ter a presença de um indivíduo em uma sociedade politicamente organizada. Então, o que vem a ser a cidadania? Então, nós temos exatamente do latim, nós temos o termo civitas. Civitas significa cidade. Civitas significa cidade. E aí, logicamente, esse conceito veio da onde? Da Grécia. A Grécia clássica. E aí, veja, qual o conceito básico de cidadania? O conceito é exatamente o quê? A cidadania, ela vai designar a presença de um indivíduo, olha só o detalhe, a presença de um indivíduo, de um indivíduo em uma sociedade politicamente organizada. Politicamente organizada. E um ponto essencial que lhe atribui exatamente o que? Um conjunto de direitos e obrigações. Um conjunto de direitos e obrigações. Então veja só, o que você tem que observar acerca do termo cidadania? Cidadania vem de civitas, cidade. É a presença do indivíduo em uma sociedade politicamente organizada, estabelecendo o quê? Os seus direitos e obrigações. Perfeito? Beleza? Então veja, esse é o conceito de cidadania. Agora, quando falamos na dimensão regulatória de cidadania, devemos observar também as dimensões dessa cidadania. Portanto, eu chamo a sua atenção às dimensões específicas aí de cidadania. Quais são elas? Então, nós temos aí as dimensões da cidadania. Quais são as dimensões da cidadania? Em primeiro lugar, nós temos a dimensão civil. O que quer dizer a dimensão civil? Lembre-se que o direito civil, a dimensão da cidadania vai estar ligada ao direito da liberdade, estará fundamentada no direito de propriedade. Além disso, contratos e, lógico, a justiça. Portanto, nós vamos ter na dimensão civil a aplicabilidade normativa de quem? Do direito privado. Tá certo? Então, nós vamos ter toda a dimensão estrutural do direito de liberdade, o direito de propriedade, o direito dos contratos, a justiça. Então, você vai ter o primeiro instrumento basilar.
A segunda dimensão de cidadania é a política. E o que vem a ser essa dimensão política? Vai ser exatamente a participação do cidadão no processo eleitoral. Portanto, nós vamos ter aqui a participação do cidadão como eleitor. A terceira dimensão da cidadania é a dimensão social. Então, a terceira dimensão é a dimensão social. E o que vem a ser a dimensão social? Nada mais é do que o bem-estar econômico e social. Mesmo porque, quando estamos no bem-estar econômico, a sociedade, por consequência, também estará numa condição de bem-estar. Então, você tem a dimensão aqui regulatória de quem? Do bem-estar, tanto econômico quanto social. Então, nós temos exatamente essa dimensão específica social. Então, repare que a cidadania ela vai ter a sua dimensão civil, a sua dimensão política e a sua dimensão social. São 3 dimensões específicas. Agora, qual o pressuposto originário de cidadania? Nós temos um pressuposto originário de cidadania que é exatamente o quê? O que caracteriza como pressuposto de cidadania. O primeiro instrumento regulador que é pressuposto da cidadania é exatamente o que nós temos de mais valioso, a nossa nacionalidade. E a nossa nacionalidade nada mais é que o quê? Que a nossa identidade. Onde, simplesmente, nós vamos ter, com a nacionalidade, a condição essencial do exercício dos direitos políticos. Então, a nacionalidade, ela será decisiva nesse contexto por ser um instrumento regulador em relação a quem? Ao exercício dos direitos políticos. E aí, dentro desse contexto, nós vamos ter os fundamentos da cidadania. E aí, olha só o detalhe. Quais são os fundamentos da cidadania no nosso ordenamento jurídico? O primeiro fundamento basilar nós tivemos na Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana. Então, a nossa primeira Constituição republicana, onde o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, então nós tivemos a primeira dimensão de cidadania. Mas a real dimensão de cidadania, ela veio exatamente aonde? Na Constituição Federal de 1988. Por isso, a nossa Constituição de 88, ela é denominada o quê? Constituição Cidadã. Tá certo? Então, nós temos aí, em segundo lugar, a Constituição Federal de 88, ela intitulada de Constituição Cidadã, em virtude de quem? Dos direitos e deveres estabelecidos em seu texto. E, sobretudo, esses direitos e deveres estabelecidos em seu texto são direitos e deveres que, obviamente, a sociedade ela sempre buscou e, lógico, na dimensão da Constituição de 88, ela teve uma essência importante. Qual é a essência importante? A questão da materialização dos anseios que outrora traziam e maculavam a vida do povo brasileiro, agora a amplitude desses direitos, a amplitude desses deveres. Tá certo? Então você vai ter exatamente esses 2 fundamentos legais. Agora, qual vai ser a base legal da cidadania? A base legal da cidadania será nada mais, nada menos que o quê? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi adotada pela Resolução 217 da ONU. A Resolução 217 da ONU. Exatamente datada do dia 10 de dezembro de 1948. E aí, olha só o detalhe.
Temos aqui um instrumento regulador, a ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU, ela vai ter uma importância para nós. Por quê? A ONU ela vai ser constituída de 6 órgãos. E quem são esses órgãos da ONU? Nós vamos ter a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral nada mais é que o órgão principal da ONU, onde ela será composto por todos os membros da ONU. Tá certo? Então é o órgão principal e a composição será por todos os membros, os países membros da ONU, que hoje são 192 países. Tá certo? O segundo ponto, o segundo órgão que nós temos é exatamente quem? O Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança, ele tem um detalhe interessante. Ele vai ser composto por 15 Estados-membros e, claro, esses estados terão apenas um representante, sendo que nós vamos ter 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. E aí, no Conselho de Segurança, os membros permanentes são exatamente quem? Os Estados Unidos, a França, a China, a Rússia e o Reino Unido. Então, nós temos exatamente esses países como membros permanentes. Agora, os membros que estão numa condição de rotativos, esses membros rotativos, eles são escolhidos pela Assembleia Geral. E aí, logicamente, são 10 países membros. E, lógico, eles terão mandato de 2 anos. Por isso, a cada 2 anos, nós vamos ter exatamente o quê? Nós vamos ter a condição específica de renovação desses membros rotativos no Conselho de Segurança da ONU. Agora, um ponto interessante. Na Assembleia Geral, cada estado pode ter até 5 delegados, mas cada estado só computa um voto. Então, tomar cuidado com isso. Na Assembleia Geral, cada estado, quando eu falo estado, quer dizer país, nação integrante, ela poderá ter até 5 delegados, mas só um com direito a voto. Portanto, nós vamos ter o cômputo do voto apenas de 1. Tá certo? Apenas de 1. Beleza? Vamos a mais um órgão. O outro órgão importante que nós temos da ONU é exatamente o Conselho Econômico e Social. Então, nós temos aí a dimensão do Conselho Econômico e Social. E o Conselho Econômico e Social, ele vai ter uma particularidade. Qual a particularidade? Ele vai ser composto por 54 membros e esses membros serão eleitos pela Assembleia Geral. Serão eleitos pela Assembleia Geral. Temos ainda o outro órgão importante, que é exatamente o Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela. E o Conselho de Tutela, ele está, nesse momento, com as suas funções suspensas. Então, ele está, nesse momento, com as suas funções suspensas. Temos ainda exatamente quem? A Corte Internacional de Justiça. Temos a Corte Internacional de Justiça. E a Corte Internacional de Justiça, ela vai ter a sede exatamente aonde? Em Haia, na Holanda. E por ter a sede em Haia, na Holanda, nós vamos ter uma particularidade aí. Qual a particularidade? Ele é o principal órgão judiciário da ONU. Preste muita atenção.
é o principal órgão judiciário da ONU. E qual o detalhe de ser o principal órgão judiciário da ONU? Simplesmente a ONU, ela vai ter uma particularidade aqui. Qual a particularidade? Você tem aqui a Corte Internacional de Justiça e essa corte, ela vai ser composta por 15 membros. Ela vai ser composta por 15 membros. Esses membros serão eleitos para mandatos de 9 anos. Olha só o mandato. 9 anos. Eles são eleitos pela Assembleia Geral, serão eleitos pela Assembleia Geral. Então, serão eleitos pela Assembleia Geral e aprovados pelo Conselho de Segurança. Então, eles serão aprovados pelo Conselho de Segurança. E aí um ponto interessante. O ponto interessante é que presidente e vice-presidente da Corte Internacional de Justiça, eles terão mandato de 3 anos e com uma recondução. Então, eles têm um mandato de 3 anos com uma recondução. Tá certo? Agora, tomar cuidado, que o Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma. Pelo Estatuto de Roma. Portanto, o Tribunal Penal Internacional, ele foi criado no dia 1º de julho de 2002, tá certo? Então, nós vamos ter exatamente essa particularidade reguladora aí dessa declaração dos instrumentos de atuação da ONU. Agora, dentro desse contexto, nós vamos ter as características que estão interligadas exatamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quais são essas características? Todos os direitos, eles são universais. Portanto, acessíveis a todos. Eles serão indivisíveis. Esses direitos serão inseparáveis. Esses direitos serão invioláveis. Esses direitos serão inalienáveis. E, além disso, esses direitos serão progressivos. E aí, qual detalhe? Eis aqui as características dos direitos humanos. E elas estão exatamente fundamentadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cuidado para não confundir. Declaração Universal dos Direitos Humanos foi instituída pela ONU. Ok? Agora, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa aí foi instituída por quem? Na Revolução Francesa. Então, tomar cuidado que o examinador gosta de fazer esse trocadilho na hora da prova. Tá certo? Então, ficar bem atento a isso. E aí, como nós temos o fundamento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que nas provas eles vêm exigindo? A reprodução do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o texto, se você vai observar, ele coloca referência à neutralidade do Estado-membro, porque o texto ele é direcionado a todos os Estados-membros da ONU. Tá certo? Então, vamos analisar todos os dispositivos normatizadores desse texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o primeiro ponto que eu chamo aqui a sua atenção é em relação ao artigo 1º da Declaração. O que estabelece o artigo 1º da Declaração? Estabelece a questão da igualdade e da dignidade. Pergunta básica. O nosso ordenamento jurídico constitucional estabelece também a questão da igualdade e da dignidade? Estabelece. Então, a dimensão da igualdade, nós vamos ter o quê? A isonomia. A isonomia. E a questão da dignidade,
vamos ter como fundamento na nossa Constituição a dignidade da pessoa humana, lá nos fundamentos da República. Já no artigo 2º, a declaração reza pela aplicação do princípio da não discriminação. E aí veja só o que a declaração reza, pela não discriminação. E aí pergunta básica, a nossa sociedade é altamente discriminadora? Totalmente. Na verdade, a humanidade é discriminadora. Se discrimina por sexo, se discrimina por cor, se discrimina por religião, se discrimina por tudo. Então, repare que o texto, ele traz o instrumento da não discriminação como referência e que isso sirva de base para quem? Para o mundo, aos países integrantes da ONU. Tanto é que todos esses dispositivos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles deverão estar regulamentados em todos os países membros da ONU na sua própria Constituição. Por isso que todos esses preceitos reguladores desses artigos que aqui estamos apreciando, você vai verificar lá que estará reproduzido no nosso texto constitucional. Sobretudo, entre os artigos 5º, os direitos e garantias fundamentais, até o artigo 11, que trata da organização sindical. Tá certo? Vamos ao artigo 3º. O artigo 3º trata exatamente de quem? Do direito aos nossos maiores instrumentos de normatização. Nós temos o direito à vida, é consagrado o direito à liberdade e também o direito à segurança. E aí, qual o detalhe específico em relação ao direito à vida? A vida é o bem maior. Então, o que ocorre? A ONU assegura que os países membros deverão resguardar a vida. E aí o que acontece? Cada país membro tem autonomia para regulamentar disposições acerca da preservação da vida. Você com certeza já ouviu falar que em vários países do mundo é permitido o aborto até a 12ª semana. No Brasil, nós não permitimos o aborto até a 12ª semana em virtude das diversas teorias que você já estudou em direito constitucional. Então, a vida é uma garantia. Agora, a regulamentação desses preceitos, cada Estado membro tem autonomia para fazer, mas tem que garantir o direito à vida. O direito à liberdade, que é uma extensão da vida. Ninguém é obrigado a fazer nada. Você faz se você quiser, você tem essa liberdade. E a questão de quem? Da segurança, que é o resguardo da própria vida, o resguardo da própria liberdade. Tá certo? Vamos ao inciso 4º. O inciso 4º, ele trata exatamente de quem? Da vedação à escravidão e também à servidão. E aí, quando falamos em servidão, estamos fazendo referência aos trabalhadores rurais. E aí, veja só o que a declaração estabelece. Proíbe a escravidão. Pergunta básica, a escravidão permanece até hoje no Brasil? Ou não? Se a gente parar para observar, estabelece. Está presente. Exatamente em que circunstâncias? Quando simplesmente você tem umas normas reguladoras que possibilitam essa escravidão. Por exemplo, a lei que regulamenta os direitos do empregado rural. A Lei 5889 de 73. Sabe o que essa lei permite? Permite descontar do empregado rural até 20% a título de moradia e até 25% a título de alimentação. Então, é autorizado descontar do salário dele até 45%. Embora a base seja do salário mínimo, você há de convir comigo, se para ele morar e para ele comer, ele já tem que pagar, tirando do próprio salário dele, e isso não é uma situação discricionária dele, está propiciando a escravidão? Está. Por isso, direto, você vê o Ministério do Trabalho, Polícia Federal, resgatando trabalhadores rurais em condição análoga ao trabalho escravo. Então, você tem esse detalhe. Tá certo? Beleza? Vamos ao próximo inciso. Temos aí
o inciso 5º, na verdade, o artigo 5º. E o artigo 5º, ele trata exatamente o quê? Que ninguém será submetido à tortura, ninguém será submetido a castigo, ninguém será submetido a tratamento desumano, a tratamento degradante. Professor, então não pode nada de tortura, nada de castigo, nada de tratamento desumano, nada. A declaração reza no artigo 6º exatamente a questão do direito de ser reconhecido. O direito de ser reconhecido. E o direito de ser reconhecido nada mais é em relação a quê? Aos instrumentos da sua dignidade enquanto pessoa. Chama a sua atenção também ao artigo 9º, onde no artigo 9º estabelece que ninguém, olha só o detalhe, ninguém será preso, será detido ou exilado. Exatamente em consonância a quem? Em consonância à questão da garantia da liberdade. Temos aí um inciso no artigo 11. E o artigo 11 chama a sua atenção porque ele estabelece a presunção de inocência. A presunção de inocência. E aí pergunta básica, isso também, você concorda que está no nosso texto constitucional? Repare que tudo que eu falei até agora é a reprodução lá das nossas garantias fundamentais. No artigo 12 da declaração, diz que ninguém está sujeito, olha só o detalhe, estará sujeito exatamente a quê? A interferências. Em que áreas? Na sua vida privada, interferências no seu lar, interferências nas suas correspondências. Olha só o detalhe. Não pode ter em nenhuma hipótese a dimensão de interferências na sua vida privada, no seu lar, nas suas correspondências. Repare que tudo isso você tem previsto também como garantia fundamental na nossa Constituição. Já o artigo 13, ele trata exatamente de quem? Do direito à liberdade de locomoção. Então, nós temos do direito à liberdade de locomoção. E esse direito de liberdade de locomoção, ele vai estar também acessível à condição do direito de residência. O direito de residência. E esse direito de residência vai ser um direito de residência dentro das fronteiras de cada estado, podendo o indivíduo deixar o país e, lógico, a ele próprio regressar. Então, quando você, por exemplo, está em férias, viaja para os Estados Unidos, está deixando o país, mas você tem o direito a regressar. Exatamente esse fundamento ligado nesse artigo do direito à liberdade de locomoção, do direito à liberdade de residência. Tá certo? Outro artigo importante que eu chamo a sua atenção é o artigo 14, que trata exatamente de quem? Do asilo político. Outro que eu chamo a sua atenção é o artigo 15, que vai tratar da nacionalidade. Outro que eu também chamo a sua atenção é o artigo 16, que vai tratar exatamente de quem? Do matrimônio. E aí, olha só um dado interessante. Você vai ter o direito
de contrair, olha só, contrair matrimônio. Veja só que o matrimônio é uma doença, viu? Você vai contrair matrimônio, tá? Então, cuidado aí quem quer contrair o matrimônio. Mas veja só o que a declaração estabelece. Mediante o consentimento dos nubentes. Por isso, todo casamento que você vai, você sempre ouvirá a mesma indagação. É de livre e espontânea vontade que você está aqui? A pessoa tem que dizer o quê? Sim. Quando ela falou sim, o direito penal já entrou na vida dela. Ela teve a privação da liberdade automaticamente. Tá certo? E aí contraiu a doença. Contraiu o matrimônio. Tá? Então, veja que você tem a dimensão de contrair o matrimônio, mas tem que ter a concordância de quem? Dos nubentes. Tá certo? Outro instrumento regulador que eu chamo a sua atenção é o artigo 20. E o artigo 20 diz que ninguém é obrigado a fazer parte de associação. Então, ninguém é obrigado, pode ser obrigado a fazer parte de associação. A fazer parte de associação. Então, não se pode, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância. O artigo 22, na verdade o 23, eu chamo a sua atenção, ele trata exatamente de quem? Do direito ao trabalho. Do direito ao trabalho. E o direito ao trabalho, ele vai estabelecer exatamente o quê? A proteção contra o desemprego, a proteção contra o desemprego. Além disso, as questões ligadas à remuneração, as questões ligadas a sindicato, as questões ligadas a descanso semanal remunerado, a férias, a capacitação. Então, tudo isso você vai ter instrumento regulador nesse inciso 23. Já no artigo 25, o que eu chamo a sua atenção? A questão da proteção. Da proteção. Então, nós temos a questão da proteção à infância e à maternidade. E a maternidade. E aí, o que eu chamo a sua atenção em relação a isso? A proteção à infância e à maternidade, ela vai ser garantia exatamente tanto para as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio. Dentro ou fora do matrimônio. E por que dentro ou fora? Porque você vai ter exatamente a dimensão de quem? A dimensão de que você vai ter o reconhecimento pela declaração dos filhos legítimos. Tá certo? Então você vai ter esse dado aí regulador importante. Já no inciso 26, na verdade o artigo 26, ele estabelece exatamente o direito à instrução. Ele estabelece o direito à instrução. E claro, por consequência, o respeito aos direitos humanos e também estabelece que os pais, eles terão prioridade, portanto, aí os pais terão prioridade exatamente em fazer o quê? Na escolha do gênero, de instrução dos filhos. Então, gênero de instrução, os pais vão escolher.
Já no artigo 29, chama a sua atenção que todas as pessoas têm deveres para com a comunidade. Todas as pessoas têm deveres para com a comunidade. E no artigo 30, nenhum Estado pode praticar a destruição dos direitos e liberdades. Então, nenhum Estado pode praticar a destruição exatamente de quem? Dos direitos e liberdades. Então, nenhum. Então, dos direitos e liberdades, nenhum. Então, são pontos estruturais importantes que devemos observar. E aí, veja, nesse contexto aí, nós vamos ter exatamente o quê? Essa dimensão de cidadania. Então, a dimensão de cidadania, ela vai estar focada, alicerçada, fundamentada exatamente aonde? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E repare que cada um desses artigos que aqui apreciamos, esses artigos são reproduzidos literalmente na nossa Constituição Federal de 88. Por isso, repare que chance de você errar na prova é zero. Porque você já vai se reportar ao entendimento ao texto da Constituição. Tá certo? Por isso, preste atenção nesses detalhes que eu chamei a sua atenção, reprodução literal do que nós temos no nosso texto constitucional e pode ter certeza que você terá sucesso na tua prova. Ok? Muito obrigado, felicidades e bons estudos.